Fala pessoal, mais um lançamento, agora falando sobre permissões de usuários, tá? Bom, então aqui no menu lateral, configurações, minha conta, aqui a gente vai ter a parte de gerenciamento de usuários. A gente já tinha uma parte de gerenciamento de usuário antes, ela foi descontinuada, porque ela era só realmente criação de usuário e editar, e agora ela está mais completa aqui que eu vou explicar para vocês. Então, basicamente, qual que era o problema anteriormente? Era, bom, eu tenho diversos usuários no meu sistema, porém, todos eles têm acesso a tudo, né. Eu não quero que eles tenham acesso a tudo, eu quero que eles tenham acesso a somente um multichat, a somente uns contatos, enfim, né. Eu não quero que ele tenha acesso ao sistema inteiro, tá. É basicamente isso. Então a gente aplicou a melhoria, então você vem aqui dos usuários, tanto no novo usuário, tanto quanto no usuário existente, ó, você vê que eles têm as permissões, ó. Ó, acesso aos contatos, acesso ao faturamento e mais uns aqui, tá. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ter uma visão melhor. Então aqui basicamente os dados básicos, tá, que já existiam anteriormente, todos os usuários já vão ter. O que muda? O que muda é que essa parte de permissões, permissões e conexões, tá. Nas permissões, reparem que a gente tem os módulos agora. Os módulos são basicamente acesso aos módulos seria visualização de cada módulo, tá, e os demais seria granular, seria basicamente o seguinte: olha, no multichat eu tenho permissões que são aderentes ao multichat, que são somente do multichat, tá. Então a gente vai dar uma passada aqui depois também para explicar melhor. Bom, vamos falar do primeiro, que é a questão de acesso às páginas. Olha, o usuário X pode acessar tal página, o usuário Y não pode sair Y página, e assim por diante. Então aqui, acesso aos módulos, reparem que a gente tem acesso às páginas, ó. Acesso a campanhas, campanhas, menu lateral, campanhas, né. Permissão para acessar sessões de campanhas. Então logo, se eu desligar essa sessão, logo esse usuário aqui, ele não pode acessar campanhas, tá. E assim por diante. Vamos deixar uma aqui, campanhas mesmo desligados, vamos salvar. Eu vou fazer só uma ida para uma página e voltar para outra, pra vocês verem como é que é o comportamento, tá. Bom, vim para o multichat, que eu tenho permissão para acessar, volto para a campanha, ó, usuário sem permissão para acessar esta página. Beleza, é o comportamento que a gente espera realmente, porque esse usuário é o meu usuário, né, e ele não tem acesso a campanhas, beleza? Então, e mesmo se o usuário vir por aqui pela URL e trocar, escrever campanhas por um acaso, também ele vai ter a mesma trava, ele vai ser deslogado do sistema, tá, porque ele não tem permissão para isso. Então, voltando aqui, acho que a questão dos módulos fica muito claro, né, tudo que tem aqui no menu lateral tá pode ser visível ou não para o teu usuário. Agora seguindo aqui, então agora vamos passar para os granulares, né, que seria dentro da página, o que que eu posso fazer dentro dela. Reparem que a gente tem diversos aqui, todos estão em breve, né, porque é um novo lançamento, então, em breve a gente pretende ter permissões para cada módulo, tá. Por enquanto a gente tem no multichat, e no multichat a gente já tem diversas permissões aqui. Bom, eu não vou citar todas elas, porque elas já são descritivas, né, já fica muito claro, mas, bom, testei bastante opção para permitir se o usuário pode excluir um contato, por exemplo, se ele pode excluir uma mensagem, se não pode, se ele pode gerenciar as conexões, isso aqui é bem importante, recomendo mais para o nível de gerência, porque ele pode conectar, desconectar o WhatsApp, ele pode vincular usuários a determinadas conexões, então isso aqui é um pouquinho mais delicado, eu recomendo mais para nível de gerente mesmo, né. Vou explicar só um outro aqui que é a questão de transferência, a gente tem 3 tipos, né, irrestrita, conversa de outros, conversas próprias. Aqui é basicamente o seguinte: irrestrito, eu posso fazer a transferência do meu contato para qualquer um, de qualquer forma. Pode ser meu contato, eu posso transferir para um terceiro, de um terceiro eu posso transferir para mim, de um terceiro eu posso transferir para um terceiro, e assim por diante. Transferir conversa de outros contatos, aí que tem aqui, ó, concede ao usuário a capacidade de assumir para si conversas que estão atualmente distribuídas a outros atendentes, somente para si, tá. E aqui, transferir próprias conversas, você autoriza transferir conversas próprias para outra pessoa, beleza? Outros detalhes aqui, ah, utilizar conversas sem atribuição, tá? Isso aqui é bem comum. Então, quando chega um contato novo no WhatsApp, ele chega sem nenhum responsável, certo? A não ser que tenha um fluxo de neural chain que faça atribuição automaticamente, mas no geral ele vem sem atribuição. Nesse caso, pode optar por esse usuário, esse atendente, não visualizar esses novos usuários que estão entrando. Você quer, dividir, né, você quer transferir para um usuário específico, você não quer que ele veja e assuma essas conversas, tá. Então você pode também colocar aqui se ele tem permissão ou não a ver a contato sem atribuição. E
Visualizar todas as conversas. Então aqui a gente recomenda para nível de gerência também. Bom, ele pode visualizar a conversa de todos os atendentes, tá, e não somente dele. Se isso aqui não estiver flegado, o atendente só consegue visualizar as conversas dele próprio, ok? E por último, permissões avançadas. Aqui é detalhe, tá, mas já para explicar. As permissões avançadas seria o que seria, né, de fato. A gente vai ter 4 opções, porque em respostas rápidas, a gente pode tanto criar, a gente pode visualizar, a gente pode atualizar e deletar. Então pode haver casos que você quer que o seu usuário só veja. Ó, quero que ele só visualize. Eu não quero que ele delete, eu não quero que ele atualize, eu não quero que ele crie, tá. Então, essas opções servem para isso, né. Não só pode dizer assim: "Ó, ele pode ou não pode estar em resposta rápida", porque eu quero que ele veja, mas eu não quero que ele delete, por exemplo, tá. Então também você pode ter esse nível aqui de permissão, ok. E por último, a gente vai falar de conexões, então agora a gente pode ter múltiplas conexões no sistema. Você pode habilitar esse usuário para determinada conexão, tá. Então nesse caso aqui meu usuário está habilitado para ter acesso a essa conexão, pois eu posso muito bem desabilitar. Ou se eu tiver mais conexões aqui, eu posso escolher granularmente qual conexão que esse usuário tem acesso, tá. Isso aqui é bem importante, é muito muito importante a nível de multiatendimento, por exemplo. Então eu quero que o usuário Charles tenha acesso ao telefone principal, mas não tenha acesso à conexão secundária, sei lá, de repente do financeiro, por exemplo, tá. Então tem essas opções. Beleza, galera? Qualquer dúvida, mandem pra gente.